executar melhor? Vou trazer aqui algumas dicas rápidas para que vocês possam também executar com mais qualidade. Preste atenção. E o primeiro conceito que eu quero trazer, é a questão do ambiente. Eu já trouxe isso na aula passada, mas eu quero reforçar que é o seguinte: a motivação é superestimada. Na verdade, o ambiente impacta muito mais a longo prazo do que a gente imagina. Isso o James Clear vem trazer muito nos Hábitos Atômicos também, e eu acho muito interessante a gente observar. Muitas vezes a gente desmerece o ambiente, a gente acha que a gente é mais forte que o ambiente. Mas pode reparar, as pessoas com quem você anda, as influências aí que você acaba seguindo, como está a sua rotina de trabalho, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente na sua casa, isso tudo vai te impactar muito mais a longo prazo. É muito fácil, num primeiro momento, a gente começar a vencer o ambiente quando a gente está muito focado, muito motivado. Só que como a gente já conversou, a motivação ela não é constante, ela não é confiável. Quando vem mais dificuldades, geralmente ela some. E aí o que acontece? Fica o que é rotina, fica o que está ali no seu ambiente, na sua zona comum de convivência. Então vamos supor que você está tentando vencer ali o doce e a sua casa tem uma fartura de doces ali ao seu redor. Você acha mesmo que você vai conseguir vencer isso sempre? Ou será que não é muito mais fácil você facilitar a sua vida e viver em um ambiente onde não tem tanta oferta disso? Onde você não leva para sua casa e não deixa disponível de fácil acesso coisas que você não gostaria de ter ou coisas que você teria que enfrentar. Para a gente olhar para o nosso ambiente de forma estratégica, a gente tem que entender: o ambiente que eu estou está facilitando ou dificultando os meus objetivos? Como eu posso facilitar o que eu quero? Como eu posso dificultar o que eu não quero? A gente já conversou sobre isso, mas eu quero trazer isso aqui mais uma vez para a gente entender a importância do ambiente, que o ambiente vence a longo prazo. Então a gente precisa olhar tanto para o ambiente físico, quanto também para o ambiente de contato das pessoas que estão ao nosso redor, das influências que a gente está tendo. Então, tudo isso impacta. Gostaria que você pensasse um pouco melhor sobre isso também. E agora, saindo um pouco dessa questão do ambiente, mas trazendo um foco para o seu foco, para a sua produção, eu quero trazer a técnica do Pomodoro. Não sei se você já conhece, mas ela é uma técnica muito conhecida. O Pomodoro veio de um italiano que estava se inspirando nessa técnica ao olhar para um reloginho feito de tomate na cozinha dele, por isso o nome Pomodoro, tomate em italiano. E essa técnica vem nos trazer a ideia da gente dividir o nosso foco e não ficar querendo fazer sprints de concentração muito longos, porque na maioria das vezes a gente não consegue, ou a maioria das pessoas tem dificuldade em focar por muito tempo, certo? Eu acredito que o foco é desenvolvido, é uma habilidade que você pode cada vez mais melhorá-la. Contudo, cada pessoa é de uma forma, então vale a pena você entender como que é o seu foco, qual a qualidade do seu foco, porque se você realmente tiver muita dificuldade, vale a pena você colocar essa estratégia. Eu, por exemplo, já consigo ter um foco por mais tempo, eu já treinei mais isso na minha vida, então isso é mais fácil. Pessoas com TDAH, elas vão sofrer um pouco mais em relação a isso porque elas são mais extremistas, ou elas têm muita dificuldade de concentração e aí vão fazendo as coisas muito picadas, ou elas entram num hiperfoco e ficam horas super focadas. Então, acaba que não tem um equilíbrio tão grande e aí o desenvolvimento, com os devidos profissionais vão auxiliar muito essas pessoas. Mas é importante que a gente olhe de toda forma para a quantidade da qualidade do nosso foco também, certo? Então, gente, como que a gente vai fazer o Pomodoro aqui na prática? A gente vai dividir o nosso foco, ou seja, dividir as atividades que a gente tem para fazer em blocos de tempo menores, blocos de tempo focados, com muita concentração, sem interrupções, onde a gente tem uma meta muito clara, muito específica para ser realizada. E aí, você vai colocar ali o mais comum do Pomodoro, são 25 minutos de execução e 5 minutos de intervalo. Então, você vai escolher uma tarefa, colocar ali, eu vou fazer essa tarefa, meu objetivo é finalizar essa tarefa ao final desses 25 minutos. Coloca um cronômetro de 25 minutos, começa a fazer
totalmente concentrado, sem celular disponível, sem distrações, e aí ele vai apitar com 25 minutos, esperamos que você tenha finalizado em até 25 minutos ou esteja próximo disso. Aí você vai fazer um intervalo mental de 5 minutos, um intervalo onde você pode levantar, se espreguiçar, ir no banheiro, beber uma água. A ideia é que você não entre no mundo das distrações em 5 minutos, porque você pode se perder lá e acabar perdendo o próximo Pomodoro, que é o próximo intervalo de concentração de mais 25 minutos. Entendeu? E aí você vai repetindo esse ciclo em até 4 ciclos, ou seja, 4 sprints de 25 minutos com descansos de 5 minutos, 2 horas totais, onde você conseguiu fazer 4 vezes, e aí você descansa um intervalo maior. Você pode fazer um Pomodoro total de descanso, de lanche, de intervalo mesmo, para que você consiga ter mais efetividade aí ao longo do seu dia. Então aqui a estratégia do Pomodoro é a gente pensar no nosso foco, na qualidade da execução das nossas tarefas, dividindo ele e fazendo sprints de foco no nosso trabalho. Eu quero fazer um parênteses aqui em relação ao Pomodoro. Eu acho essa técnica bem interessante para muitas pessoas, mas não necessariamente para todas. No meu caso, como eu disse para vocês, 25 minutos acaba interrompendo as minhas atividades, mas eu ainda utilizo essa técnica de vez em quando eu vejo necessidade. Quando eu vejo necessidade? Quando eu estou vendo que é algo que eu estou enrolando, que eu não estou muito afim de fazer, e talvez eu me desafie em fazer em 25 minutos e ficar livre logo daquilo. Isso pode ser uma estratégia para você também. Além disso, uma outra função maravilhosa do Pomodoro é a questão da consciência de tempo. O Pomodoro é uma excelente técnica para você começar a criar a sua consciência de tempo. Ou seja, se você coloca que vai fazer uma atividade e mensura o tempo dela, todas as vezes que você repete isso, você começa a entender o que você consegue fazer, por exemplo, em 25 minutos. Você também pode fazer o Pomodoro com outras estratégias de tempo. Você pode fazer de 45 minutos, por exemplo, descansa 15, 50, 10, certo? Então você pode testar outros períodos para ver qual funciona melhor para você. Mas a ideia é que você não interrompa seu Pomodoro, que você comece e finalize ali aquele período de foco, sem ficar pegando no celular ou sendo interrompido. Então, essas são as regrinhas. Nunca deve ser interrompido no meio. Vou fazer um Pomodoro aqui, mas vou fazer 10 minutos de uma coisa, aí eu paro, faço mais 15 de outra. Ou faço um intervalo no meio. Não. Vai fazer seguido, é um intervalo de concentração. Ele precisa ser interrompido quando o alarme tocar para que você exatamente tenha esse refresco mental, né? A proposta do Pomodoro é a questão do foco. E no caso aqui, a gente também pode acrescentar da consciência de tempo e isso vai fazer com que você entenda melhor essa questão dos 25 minutos. E lembre-se também desse descanso mental após 2 horas de concentração. Combinado? Eu acredito que Pomodoro é uma técnica bem interessante de você começar a testar, nem que seja para você desenvolver a sua consciência de tempo. Mais uma técnica para a gente executar melhor é a técnica do engula o sapo e comece pela atividade mais desafiadora, termine ela antes de meio-dia. Essa técnica do engula o sapo, ela é muito boa, eu utilizo ela diversas vezes aqui para mim, porque, como eu já disse para vocês anteriormente, a gente tem muito mais energia no início do nosso dia. Se a gente foca em fazer a atividade mais desafiadora, mais importante, a gente libera espaço de tempo depois para os imprevistos acontecerem. A gente dá o check e libera endorfina, ocitocina, dopamina, que fazem com que a gente acredite mais no nosso potencial de execução e também a gente dá vazão ali a esse projeto que é tão importante. Projetos importantes que demandam mais da gente precisam de mais tempo de execução. Se você vai deixando isso para depois, para o final do dia, dificilmente você vai ter um tempo de qualidade para executá-lo, porque o dia vai acontecendo, a sua energia vai passando, as decisões vão acontecendo, vão chegando imprevistos e você fica comprometido. Então, eu gosto muito dessa técnica do engula o sapo, vamos começar logo pelo mais difícil, pelo mais desafiador, pelo mais importante e terminar antes de meio-dia. Assim você ganha muito mais tempo e energia para você mesmo, para executar as outras coisas ao longo do seu dia e para dar vazão aos seus projetos. Por fim, relembrando outras dicas, estabeleça recompensas de curto prazo aí para você comemorar mesmo esses passos que você está dando, seus avanços, para ficar claro para você que você está avançando. É importante, inclusive, que a gente faça as revisões, que a gente faça os nossos acompanhamentos para que a gente veja essas evoluções e também que a gente automatize os nossos processos para tornar tudo isso mais fácil, deixar as ferramentas trabalharem por nós. Combinado?
Então aqui tem várias dicas, escreve aqui para mim nos comentários quais delas você mais gostou, qual que você quer colocar em prática agora. Eu recomendo que você realmente comece a trazer essas dicas que eu estou trazendo para a sua prática, para testar qual delas você gosta mais. Combinado?